É isso aí, minha gente. É isso oficial aqui do nosso projeto @nordestinovice. Olha, é um prazer muito grande, uma satisfação poder estar com você aqui nesse momento tão legal, tão bacana, para a gente bater papo, conversar, interagir. Até porque conversar é bom, né? Conversar é bacana, legal. A gente interage, troca experiências, troca ideias. E eu espero que mais essa conversa que teremos aqui na nossa página, ela seja bem produtiva. Você que está nos acompanhando aí agora, fica com a gente, porque o bate-papo vai ser bem legal. Hoje, nós aqui da página Nordestino Vice, temos o prazer, a satisfação de poder entrevistar Priscila Vasconcelos e Ananda Mello, melhor. Elas são a Priscila, no caso, é a idealizadora do projeto Doar Amor Recife. Já chegaram até por aqui, eu vou chamar. E a Ananda Mello é uma voluntária também que participa do projeto. Essa entrevista que nós vamos fazer, ela será muito importante para a gente poder elencar, para a gente poder aqui falar sobre os desafios que as pessoas têm tido durante esse período de pandemia, durante os dias normais, quanto a ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, até porque hoje nós temos, tanto no nosso estado como no país, no mundo inteiro, muitas pessoas vivendo situações críticas de vulnerabilidade, situações muito ruins, economicamente falando, pessoas que estão vivendo nas ruas, sem ter para onde ir. E essas pessoas que compõem o projeto Doar Amor Recife, que no caso a Priscila, a Ananda, têm feito esse trabalho muito legal e a gente vai chamar elas para conversar aqui. Elas já estão por aqui, eu vou chamar. Inclusive eu quero que você que está nos acompanhando aí, vai divulgando, vai compartilhando essa live aí para as pessoas, para que mais e mais pessoas venham acompanhar esse bate-papo com a gente, tá certo? Deixa eu chamar aqui a Priscila para conversar com a gente. Para conversar. E lembrando que esse conteúdo, essa live, ela vai estar também disponível no nosso canal do YouTube, Nordestino Vice. Esse bate-papo que vai ser muito legal. Olha, olha! E aí, Priscila? Tudo bom? E aí, tudo bem? Prazer em estar falando com vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Priscila, Ananda. Olha, como eu sempre tenho falado para as pessoas que eu convido para conversar conosco aqui na nossa página, é um prazer muito grande, uma satisfação poder estar conversando com vocês, tendo em vista que eu pude conhecer um pouco do trabalho que vocês fazem ali no centro do Recife, um trabalho muito legal, uma satisfação e, claro, desejo que essa conversa que a gente vai ter aqui, ela seja bem produtiva, bem legal, as pessoas que vão estar acompanhando também possam interagir com a gente, possam saber mais do projeto que vocês fazem e muito obrigado por vocês aceitarem o nosso convite. Obrigada também por convidar a gente. A gente é que agradece. Tá tudo legal, hein? Tudo certo. Tá dando para me ouvir bem? Tá bem. Pô, legal, legal. Olha só, Priscila, o pessoal do projeto tá tudo antenado também com a gente aí? O pessoal tá entrando. Tá entrando aos pouquinhos, né? É. Deixa eu registrar aqui algumas pessoas que já entraram aqui para participar aqui. A Ananda Mello tá aí do seu lado. Bruna. Soares B. É Bruna. Pronto, ela tá aí também. A Andresa Cândido também tá aqui com a gente. Andresa Cândido, a Carolina Queiroz também tá com a gente aqui. É voluntária também. Pronto, que legal. O pessoal já está começando a entrar aí. Pouco a pouco o pessoal vai chegando. Olha só, Priscila e Ananda, né? A pergunta vai ser logo para as duas, né? Eu pude conhecer o projeto de vocês ali no centro do Recife. Eu achei muito legal, porque lidar com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas que a sociedade encara elas como invisíveis, pessoas que normalmente os próprios familiares não querem, rejeitam, põem de casa para fora.
lidar com pessoas assim é uma tarefa muito desafiadora. É uma tarefa que eu acredito que exija demais de vocês. Como é que para vocês lidar com esse tipo de pessoas que estão assim, que são consideradas invisíveis e que estão numa situação como essa que vocês encontram quando vão fazer o projeto? Eu falo, tu fala. Quer começar? Não. Assim, na verdade, não tem nenhum problema. Eu acho que é a gente que causa essa barreira em achar que eles são invisíveis pelo que a sociedade cria e por marginalizar e achar que todo mundo que está em situação de rua ou é bandido ou está ali por opção pela droga. E assim, quando a gente começa a frequentar a rua e você começa a ter uma convivência, que eu acho que é o diferencial do Doar Amor, que a gente vai para a rua para saber as histórias dele, não só dar o alimento, você começa a ter um vínculo com aquelas pessoas e começa a ter, como é que se diz, dar voz a eles. Na verdade é isso. Eu acho que é mais importante a questão de ouvir eles do que o próprio alimento que a gente dá no sábado. Então, assim, Mas tem pode falar, pode falar. a parte difícil, que você lida com diversas situações, assim, que dá medo, óbvio, porque também não pode romantizar e dizer que tá na rua é tudo lindo e maravilhoso, e não é. Mas, assim, dentro a tristeza, a miséria, tudo que é ruim que a gente vê, tem umas esperanças também que a gente encontra. Mas a aceitação que as pessoas têm com o trabalho que vocês fazem é legal? Ainda há resistência contra esse trabalho? Resistência da parte de quem? Da pessoa em situação de Das rua pessoas... ou da comunidade civil? Da Das pessoa em pessoas situação que de vocês rua? vão lá Não. atender, exato. Não existe barreira. Até porque a pessoa em situação de rua, pelo menos aqui no Recife, é uma cidade que tem muitos projetos. Eles conhecem até por comunidade. Quando a gente chega, eles chamam a gente de comunidade. Então, por ser uma cidade que tem muitos projetos, muitas comunidades, então eles já se habituaram a receber a gente. Então, quando a gente chega, a gente já é esperado, eles já estão ali aguardando que a gente vai, eles sabem os horários, eles sabem quais são os dias de cada projeto. Então, assim, não existe uma barreira deles com a gente para evitar ou qualquer tipo de problema, né, desse tipo, nunca houve, não. Olha, como é que surgiu o projeto? Eu acredito que o projeto já tem há um certo tempo. Como é que surgiu? Como é que foi a ideia de criar esse projeto? De onde surgiu? Qual a inspiração para poder colocar esse projeto? Tirar o projeto do papel e colocar ele em prática. Como é que surgiu? O Doar Amor surgiu... Eu fazia parte de um projeto social que tinha a mesma proposta de entregar café da manhã nas sextas-feiras. Só que aí, tipo, ficou muitas vezes inviável a questão do horário, que era incompatível com o meu, e algumas coisas que eu via que eu queria fazer mais e me doar mais. Em relação, assim, de ter um comprometimento, de não só ir para a entrega. Eu queria alguma coisa que eu me comprometesse em ajudar aquelas pessoas de estar dentro. E aí foi quando veio a ideia do Doar Amor, e onde a gente enfatiza, a gente dá ouvido, você escuta deles, não só o alimento. Uma coisa que tem muito projeto que é rápido, aquela questão de você dar o alimento e vai embora. E aí eu não sei a quem eu estou dando o alimento, eu não sei a história de quem está um alimento. Então, assim, o Doar Amor vai fazer 3 anos. E é um grupo de amigos que se juntou, que faz acontecer, todo mundo. A gente diz assim, um segura o outro. Porque se não for assim, a gente não consegue sozinho. E todo mundo abraçou a causa. E hoje vai fazer quase 3 anos agora em maio. Vai fazer 3 anos agora em maio, né? E é isso. Que legal. E já tem quantas pessoas ao longo desse projeto que vocês atendem como voluntários? Já há quantos voluntários? É muito relativo a questão de voluntários. Porque, assim, como a gente diz voluntários, ninguém tem a obrigação de estar lá sempre. Então, assim, Sim. eu, a Nanda, algumas pessoas que fazem parte da coordenação, que estão efetivamente todo sábado, toda sexta, que estão em volta em como comprar material, é como se fosse assim, o meu propósito, o propósito de Ananda é o Doar Amor. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade. Mas eu não posso exigir que um voluntário que chegue, que conheça, tenha o mesmo propósito. Eu tenho que respeitar. Então, assim, hoje no grupo a gente tem mais de 100 pessoas.
mas que participa efetivamente de dizer que a gente pode contar com essa pandemia, eu acho que hoje a gente não pode contar com 30. As dificuldades ficaram bem maiores, né? Bem maiores. É um problema que a gente encontra quando a gente entra no assunto de voluntariado, é a constância, né? Porque às vezes a gente olha ali um projeto ou outro e a gente se encanta com aquilo que a gente está vendo, a gente às vezes quer participar até com mais frequência, mas cada pessoa tem sua vida, tem suas prioridades, tem os problemas que vão surgindo. E então a gente não pode exigir frequência de voluntário. Mas é uma dificuldade que a gente encontra, que chamar pessoas que nos acompanhem sempre e que realmente estejam ali para somar por mais tempo. E não só um dia ou outro, que é importante também. Você ir lá, participar, conhecer, ver se é a sua causa, porque tem várias causas por aí que você pode se identificar mais do que a situação de rua. Então, projeto social não vai faltar e causa para ajudar não vai faltar. Então, é importante que você vá, conheça, veja se aquela é a causa que você quer participar, se aquela é a causa que você quer defender. E a partir dali você vai escolher se você vai seguir com aquilo com maior frequência, com maior disponibilidade, como é que você vai poder ajudar da melhor maneira. Olha, tem um comentário aqui que eu achei interessante. Vou até registrar esse comentário aqui. Clênio Terto. Achei você. Estavam ligando aqui. Quem é ele? É voluntário também? É voluntário também. Olha, ai, que legal. Olha, e as dificuldades, as maiores dificuldades que vocês enfrentam para poder realizar o trabalho que vocês fazem? É tempo do pessoal, dos voluntários? É a própria sociedade que impõe algumas barreiras para a realização do trabalho de vocês? Quais as dificuldades que vocês podem elencar como as principais para poder realizar esse trabalho? A constância dos voluntários é o maior problema da Maior gente. dificuldade. A gente costuma dizer assim, quando a gente tem festa, evento grande, que a gente faz Natal, Dia das Crianças, e isso a gente junta muita gente, tipo 500 pessoas recebendo doações, mais de 500 crianças. Isso estimula muito a questão do voluntário, porque é uma coisa de festa. E quando vem para o dia a dia, que é aquela constância de você ver que, assim, a rua não tem o que não tem encanto para você. É como a gente já ouviu, teve uma época que tinha muita criança na rua. E hoje não tem mais tanta criança. Pra gente, eu prefiro graças a Deus. Entendeu? E tem gente que fala assim, mas não tem tanta criança como antes. Então, é meio que às vezes você busca uma coisa na rua que é sua, não o que a rua proporciona. Então, você romantiza uma situação que não existe. Aí é o que vem que não lhe satisfaz. Tipo, você às vezes perde o encanto do projeto. Ou se você tiver, vamos supor, hoje você tem que estar disposto, numa sexta-feira, você quer doar sua sexta à noite para montar os kits ou você quer sair para uma balada? Como a gente tem um número... de escolha, né? É uma questão de escolha. Tipo, então, assim, a Ananda, a gente tem uma causa. Então, assim, faça a chuva, faça a sol, o que for, vai ter entrega no sábado. A fome não espera, não tem festa, não tem coisa. Mas eu não posso exigir que um voluntário que entra tenha o mesmo pensamento que a gente. Então, dificulta a questão de... A gente precisa ter voluntário para poder que aconteça. Até pela própria segurança da gente. É inviável fazer uma entrega com 4 voluntários, com 5 voluntários. Olha, tem um comentário... Desculpa, Ananda, desculpa só lhe interromper. Tem um comentário aqui de uma pessoa, Moraes_Igor. Não sei se vocês conhecem. Ele está fazendo uma pergunta do seguinte: como é que faz para doar? Para doar algo, para ajudar o trabalho de vocês? Se tem algum ponto que vocês recebem doação? Conversa com quem? Fala com quem? Chama no privado? Como é que é? Tem algumas maneiras que a gente deixa bem livre para como for mais agradável para quem está doando. Então, se a pessoa prefere vir e dar o alimento em si, porque a gente tem o que a gente precisa semanalmente para poder fazer a entrega do sábado.
Se a pessoa achar melhor vir contribuir com uma quantia para o que a gente vai necessitar para comprar para a entrega do sábado, a gente acha ótimo, aceita. Se a pessoa achar melhor trazer o que a gente vai usar, um dos itens que a gente vai usar, também a gente aceita da mesma maneira e não tem problema. Entrando lá no perfil do Doar Amor, vai ter um postzinho já referente a isso, em como você pode doar e fazer suas doações, aonde pode deixar e todas essas tem um destaquezinho. Isso. Olha, já são quase 3 anos que vocês vem fazendo esse projeto que tem alcançado diversas pessoas nas ruas do Recife. E claro que ao longo desse tempo vocês já se depararam com diversas histórias até impactantes, marcantes para vocês. Tem como você elencar ou exemplificar aqui uma história que, tanto para a Priscila como para a Ananda, seja a mais impactante que você já se deparou na rua? A rua não é um lugar fácil. A rua não é um lugar agradável de se estar. Então, as histórias da rua não são histórias bonitas, não são histórias divertidas, não são histórias legais de ouvir. Quando a gente escuta uma história na rua, às vezes de quem está contando, pode até soar um pouco engraçado, porque eles acabam normalizando aquela maneira que eles vivem, certo? Então, quando eles contam algo pra gente, acaba soando normal da maneira que eles falam. Mas se a gente vier aqui e contar no nosso dia a dia uma história que a gente escuta na rua e como ela impactaria na nossa vida, assim, na vida que nós estamos acostumados a ter, é algo muito surreal. Assim, são coisas que a gente olha e a gente, no nosso mundinho maravilhoso, não saberia como passar por aquilo, sabe? Como lidar por aquilo. E, assim, exemplo de história. Não é legal isso, não é divertido. Mas, é uma pessoa que se relaciona com outra e a pessoa vai lá e pega uma arma branca, por exemplo, uma faca, e tenta contra a vida da pessoa. Na frente da gente. Ou na frente de quem tiver. Nossa. Então, assim, quando a gente fala de rua, é uma coisa... Vocês já presenciaram situações assim? Já. A gente já presenciou situações assim. A gente já teve que estar em ambientes como o IML. Delegacia. Então, Cardinou. As histórias da rua não são histórias engraçadas. Não são histórias fáceis. Eles falam de maneira fácil, porque para eles já é normal. Mas não é. A vivência na rua é difícil e não pode ser normalizada ou achada engraçado, porque não é assim que funciona. Então, as histórias da rua são histórias que impactam. Gostaríamos muito de chegar aqui e contar uma história muito divertida, mas é um pouco mais complicado que isso. Mas quando eu falo uma história... que você vai ter lá é um pet shop de rato branco na Rua do Imperador. Aí pronto, é o mais divertido que tem, que eles criam rato branco. Quando eu falo assim, história impactante, é uma história também que se enquadra a isso. É uma história triste, uma história surpreendente, uma história que é até inusitado você encontrar na rua, uma pessoa que quem olha para ela não sabe a situação que ela está passando, que ela já passou. Eu falo nesse sentido, uma história impactante dessa forma, de ser uma história triste, uma história dramática. Já presenciaram, lógico, né? Já, muitas. A gente vivenciou que, assim, pra gente foi um choque. E como a Nanda falou, essa questão de que eles vivem tão mal e normaliza tanto essa situação, a gente foi para o enterro de uma criança de 1 ano e 4 meses que foi assassinada pelo padrasto. E a gente que organizou... Por isso que eu digo, a gente cria um vínculo e a gente não... Infelizmente, a gente poderia não... Foram vocês que organizaram esse sepultamento? Foi, a gente teve que organizar sepultamento, foi reconhecer corpo no IML, teve que ir para julgamento. Então, assim, se envolve em muita coisa, infelizmente. Muitos voluntários não sabem metade do que a gente passou. Porque, assim, você começa a frequentar, você começa a ter um vínculo. E, às vezes, você dá o seu telefone e quando tem uma coisa que acontece assim, a primeira coisa que eles ligam é para você. E, infelizmente, a gente não sabe dar não, né? Olha, deixa a gente só registrar aqui a participação de algumas pessoas que estão aqui. O Danilo Ferreira está aqui entrando com a gente. A Maria Edudinha também está aqui com a gente.
A Eduarda Versosa está participando também. Está aqui a Caroline O. Caroline O, isso mesmo. Wagner Luiz também está participando com a gente. Soares B, que já foi falado aqui já, né? Deixa eu ver mais pessoas aqui. Priscila Gomes Souza também está com a gente aqui. E você que está nos assistindo aí agora, vai compartilhando esse conteúdo, vai compartilhando essa live aí, para que ela tenha um alcance bem maior e possa divulgar ainda mais o projeto do Ar Amor Recife para todos, para que o projeto ele tenha um alcance bem maior, seja bem amplo e possa ajudar mais e mais pessoas. Olha, voltando com vocês aqui, meninas, qual é o sentimento? Qual é o sentimento que vem dentro de vocês, que vocês têm, quando chegam em casa e lembram principalmente das crianças que estão em situação de vulnerabilidade, estão ali no frio da rua, sujeitas às violências que há à rua? Como é que é lembrar daquela criança que você volta para sua casa, mas sabe que a criança está ali na rua, está ali com os seus pais, mas está numa situação ruim na rua? Como é que é lembrar das crianças quando chega em casa? A gente sabe que, na verdade, o projeto é um paliativo. Porque, infelizmente, a gente não tem condições de mudar a vida daquelas crianças. A gente não tem um recurso para dizer que a gente capacita e que vai mudar aquela história. Tipo, a gente só faz o matar a fome e ser uma horinha de diversão na vida delas. A verdade é essa. Às vezes dá a sensação de impotência, porque você deu alimento, mas que você não vai mudar a história dela. Mas, assim, a gente acredita que um dia possa mudar, mas hoje, infelizmente, o que a gente pode fazer é só isso. Mas é uma sensação de que, tipo, eu tô fazendo um pouquinho do que eu posso. Eu acho que é como se fosse minha gratidão que eu tenho por ter o privilégio que a vida que eu tenho, de ter minha casa, de ter tudo que eu quero, do bom e do melhor, não me faltar nada. Querendo ou não, a gente só em ter uma casa é dignidade. E eu acho que isso era o básico para cada um. A gente vive em relação, mesmo sem falar de política, não interessa. Eu acho que a partir do momento que a gente quer um mundo melhor, por mais que exista representantes que possam mudar isso, eu acho que a diferença começa na gente. Então, se cada um faz um pouquinho, a gente alcança. Isso. É uma coisa que a gente, como voluntário e como projeto social mesmo, a gente tem consciência, é que existem os problemas ali do curto prazo, as necessidades básicas, e existem os problemas a longo prazo, né? Que são aqueles mais difíceis de resolver. A situação de rua é algo muito complexo, porque você chega na rua, às vezes a gente escuta muito assim, mas tiram eles de lá, porque não tiram eles de lá. Mas não é só tirar ele de lá, porque quando você tira uma pessoa em situação de rua, você não está tirando ela para lugar nenhum, você não está reintegrando essa pessoa à sociedade. E isso é essencial. Então, tirar de lá não existe, né? Eles vão só migrar de um lugar para o outro. E quando a gente olha para essa necessidade que a gente tenta suprir, que é a necessidade daquilo que a gente precisa no momento, que é o alimento, a gente vê o quanto é importante esse pouquinho que a gente faz, porque é um pouquinho mesmo. É nada perto de uma infinidade de coisas que precisam ser feitas. Mas é aquilo, de pouquinho em pouquinho, a gente pode fazer muito. Então, se eu faço um pouquinho, a Pri faz um pouquinho, a Kel faz um pouquinho, a Bruna faz um pouquinho, e a gente vai fazendo um pouquinho que a gente consegue, para tentar amenizar um pouquinho o sofrimento que essas pessoas vivem, sendo criança, sendo adolescente, sendo idoso. Qualquer pessoa em situação de rua está vulnerável. É claro que a gente olha para uma criança com mais pena. Olha, é normal isso. Mas a pessoa em situação de rua está vulnerável, seja em qualquer idade. E nesse período de pandemia que a gente vem vivendo já desde o ano passado, e a gente vê que dia após dia os números de casos da Covid-19 ele vem subindo, tanto aqui no nosso estado como no país inteiro, né? Tanto é que o Brasil já atingiu mais de 350 mil mortos por conta dessa questão. Nesse período de pandemia, as dificuldades para se fazer o projeto, elas estão maiores, elas estão... dá para levar, tem que dar um jeito, ela está complicada mesmo por conta da pandemia.
quando vocês vão fazer o trabalho lá, tem que levar produtos para se higienizar, álcool, máscara? Como é que é nesse período de pandemia? No início, o Doar Amor se juntou com um outro grupo que juntaram com outros projetos que teve vários apoios e ficou funcionando todos os dias com a doação de refeição, porque faltou muito, fechou os restaurantes públicos, né, que tinha, e aí ficou fornecendo diariamente. Quando deu uma acalmada, que a gente acreditou como se tivesse acalmado, o Doar Amor voltou sozinho para a rua, como fazia todo sábado, que liberaram também, né, a questão dos projetos sociais, porque antes não podia aglomerar 200 pessoas, então a gente ficava com medo e se juntou com esse pessoal que tinha como é que se chama? Uma logística mais organizada. Quando a gente voltou, tem o medo, lógico, da pandemia, tá aí, tipo, tá na porta da gente, todo mundo tá vendo, não é história, mas assim, a gente escolheu voltar, né? Tentar ajudar. E veio a questão também assim, a dificuldade maior, questão de voluntário. Muita gente realmente não tem como se expor pela questão da família, por questão de ser grupo de risco. Então, dá uma queda, dá um medo maior no pessoal que está participando, que é aceitável. Mas, assim, é uma questão de eu querer ajudar. Também tem isso. Porque eu acho que o risco da rua, hoje, é menor do que quem vai andar no shopping. Porque a gente está se cuidando. No shopping você não cuida, você tira a máscara, você come. É bem menor o risco de estar lá na rua entregando a comida, que é rapidinho e, tipo, todo mundo respeita, do que você ir para um restaurante. Então, assim, é opção de cada um. E a gente, enquanto projeto, a gente orienta, né? Foi todo mundo de máscara, cada um leva seu álcool em gel. Agora, o que a maior dificuldade que a gente sente em relação à pessoa em situação de rua é que, às vezes, eles não têm o acesso que a gente tem, a máscara e álcool em gel. Então, é você cobrar de uma pessoa que não tem onde lavar a mão, que ela lave a mão. É um pouco complicado. Mas a gente, enquanto projeto, na nossa situação, levamos o que era necessário, que ainda é necessário, para fazer a entrega da maneira mais segura possível. Então, máscara, álcool em gel, tentar manter um distanciamento, organizar fila, todas essas coisas estão sendo feitas. Olha, esse conteúdo que a gente vai tá tendo aqui na nossa live, ele vai ficar disponível aqui no nosso feed. Eu vou também publicar no meu canal do YouTube. E claro que muitas pessoas vão assistir, que não puderam assistir agora, vão ter acesso a esse conteúdo. E querendo se tornar um voluntário do Doar Amor Recife. O que a pessoa faz? O que é preciso? Ela precisa ter uma certa idade? Ela precisa ter a partir de tal idade? O que é preciso para a pessoa passar a ser um voluntário do seu projeto? A gente precisa que pelo menos seja maior de idade, ou se vier de menor, que seja com responsável. Porque como é questão de rua, a gente não tem como prestar o cuidado a um adolescente, a um jovem, ou se responsabilizar pelo mesmo. Então, assim, no caso que seja de menor, que venha com um responsável do lado. Porque tem muita gente que vai e leva os filhos. Então, assim, se tiver algum pai que queira levar o filho, é tranquilo. É só questão de querer falar com a gente e a gente orientar. Tipo, toda sexta tem a montagem e todo sábado é a entrega. Então, assim, às vezes eu não quero me expor na rua, mas eu quero ajudar a montar os kits. Você pode também, tipo, só montar os kits, não se expor na rua. Ou então eu não posso participar da montagem dos kits porque é numa sexta-feira e quero participar da entrega, também pode. Então, assim, a montagem toda sexta, o horário às vezes a gente oscila, porque depende da logística. E no sábado é sempre de 5h30 da manhã na Praça do Diário. Mas vocês só atuam na Praça do Diário ou em todo o centro do Recife, nos bairros vizinhos? Como é que é? A gente começa na Praça do Diário, depois a gente segue para a Rua do Imperador, que é onde... E às vezes a gente consegue ir até a Praça 17, que é ali onde a gente encontra a maior concentração de pessoas em situação de rua. Aí a gente fica ali mais no centro mesmo, né? É na Rua do Imperador que tem a criação de camundongos, né? Isso. Exatamente.
Alguém falou aqui no comentário, eu lembrei agora. Olha, quais são os dias de atuação do projeto de vocês e quando está sendo feito o trabalho? O trabalho é feito por quanto tempo ali? Meia hora, 1 hora, 2 horas? Como é que é? É todo sábado, 5h30. Começa na sexta-feira à noite na montagem, né? Então, sexta-feira à noite, toda sexta-feira à noite tem a montagem dos kits. Todo sábado de manhã tem a entrega dos kits. E o tempo que a gente demora lá vai depender muito da quantidade de pessoas que vão estar lá e da quantidade de voluntários que a gente vai ter para poder fazer a entrega. Porque se a gente tem uma quantidade maior de voluntário, a gente consegue fazer tudo funcionar mais rápido do que com menos pessoas, né? O óbvio isso. Então, vai depender muito. Pode ser 30 minutos, pode ser 40 minutos, pode ser 1 hora. A gente não tem como afirmar quanto tempo dura uma entrega. Olha, para a gente já chegar aqui ao ponto final do nosso bate-papo, muitas pessoas, como a gente já falou, vão ter acesso a esse conteúdo, porque ele vai estar disponível, vai ser publicado em vários canais. Eu queria que vocês fizessem um convite para a pessoa que está assistindo, para a pessoa que vai assistir futuramente. Tem esse tempo disponível, tem uma sexta-feira disponível, tem um sábado disponível, quer ajudar de alguma forma, seja com material humano, quer ajudar com uma quantia, quer ajudar com um material que pode ser usado lá no projeto. Façam aí o convite, o canal que está aberto para vocês fazerem um convite para arregimentar novas pessoas para participar desse projeto e fazer o que o projeto ele tem por missão, que é doar o amor. Convidem as pessoas aí. Começa. Convide. Depois eu convido. Convide. Deixa eu convidar. Peraí. Vocês ficarem agora, deixa que eu deixo. Vamos lá. Lá, Eu pode acho convidar. que o convite vai até muito além do doar amor. Ser voluntário é doação. É você doar seu tempo, é você doar dinheiro, é você doar atenção. Então, se você tem vontade de fazer qualquer tipo de doação, então você já começa um pouquinho a ser voluntário. Então, se a sua causa for a causa da população de rua, que seja no Doar Amor, que você venha participar, que você venha conhecer. Se você conseguir participar de alguma outra causa, então, assim, procure saber o que melhor representa você. Procure saber qual a melhor maneira que você tem para ajudar a outra pessoa. Tem muita gente por aí que precisa de ajuda. E o seu pouquinho pode transformar a vida de muita gente. Porque, às vezes, o que não é nada para a gente pode significar muito para o outro. Então, ser voluntário é muito importante. E é uma tarefa muito gratificante, tanto para quem recebe quanto para a gente que faz. Então, procurem causas, procurem se envolver em projetos sociais, mesmo que não seja o da população de rua, se não for algo que você se identifique, mas procurem ajudar outras pessoas. E caso seja da população de rua, o Doar Amor Recife está aqui, de portas abertas para receber. Vai ser muito bem-vindo. E vocês vão ser muito bem-vindos e eu tenho certeza que vão poder ajudar a gente muito mesmo. Vamos lá, Priscila. E assim, é uma questão de realização pessoal. Às vezes a pessoa acha que vai doar e, tipo, você tem uma noção que vai ser gratificante. Mas depois que você participa, aquela noção que você tinha nem se compara com qual é a sensação que você tem. É muito válido a experiência de conhecer. Eu acho que hoje, no mundo que a gente está vivendo, longe da realidade do que está se passando, eu acho que quando você começa a enxergar um pouquinho da necessidade do outro e se doar para mudar um pouquinho da vida do outro, eu acho que a gente começa a entender o sentido de estar vivo. É como se eu quisesse deixar hoje, se você morrer, o que é que você fez pelo outro? Tipo, o que é que te agrega? Quem é você? Tipo, não é o que você tem, é o que você doa. Em relação ao seu tempo, ao seu amor, seu carinho, seu afeto, seu cuidado. Eu acho que a doação, o voluntário, é isso. Que legal. Olha, e se as pessoas quiserem buscar mais informações em canais, em redes sociais, quais os canais que estão disponíveis para se buscar informação do projeto Doar Amor? Nosso Insta. Pode mandar um direct, todo dia a gente responde as mensagens. Qual é o Insta? @Doar Amor Recife, com 2 E no final. Tem Facebook também? O Face a gente não alimenta muito, não.
Tem canal do YouTube? Não, Não? não. Beleza. Priscila, Ananda, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite para a gente conversar aqui. Passou rápido, mas para mim foi muito legal. Antes da gente encerrar, eu tenho mais uma perguntinha. Daqui a pouco eu vou fazer, tem mais uma perguntinha. Mas eu quero agradecer a vocês por vocês terem disponibilizado esse tempo para a gente bater esse papo aqui legal, inclusivo, onde as pessoas puderam conhecer mais acerca do trabalho que vocês fazem. Muito obrigado. Eu espero que a gente possa ter essa conversa por mais vezes e que o projeto de vocês ele cresça, venha se expandir mais e mais, alcançar mais pessoas e que vocês alcancem, sim, a missão no qual o projeto está estipulado, que é doar amor, que é ajudar as pessoas, que é dar um pouco do que vocês têm para as pessoas que, infelizmente, não têm. Muito obrigado. Obrigada também. Olha, a última perguntinha. Tem vaga para mais um aí no projeto? Com certeza. Sempre tem. É igual o coração de mãe. Sempre cabe mais um aqui. Tá bom, tá bom. Meninas, muito obrigado por aceitar o convite. Valeu pela conversa, valeu pelo bate-papo. O pessoal que acompanhou a gente aí na live, muito obrigado pela participação de vocês. E a gente encerra aqui o nosso bate-papo. Valeu? Um grande abraço. Tchau. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.